É com muita alegria que saúdo a todos os irmãos no precioso nome de Jesus. Hoje, dia 17 de julho, vamos continuar a louvar o nosso Deus, vamos continuar a ter a nossa palavra de Deus e hoje vamos ter como tema Deixem-se encher pelo Espírito. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Enquanto abrimos as nossas Bíblias, quero convidar os irmãos a cantarmos aqui o hino 249 de louvor e adoração, Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é mais do que um hino para os nazarenos. É algo significativo, algo que tem a ver com a nossa identidade. Se reparar, ao entrar na maior parte dos edifícios, dos templos da Igreja do Nazareno, vai encontrar a palavra escrita Santidade ao Senhor, ou Sede santos porque sou santo. Então, é sempre bom lembrarmos este hino, mas escutemos com atenção as palavras, afinal, o que é isso de santidade? Então vamos escutar e vamos perceber melhor o que é que se entende, o que é que devemos fazer e o que é que não devemos fazer. É muito interessante. Então sejam abençoados enquanto escutam este hino. A santificação, povo de Deus, que por Jesus herdeiro dos céus, do mundo mau ele nos libertou, da escravidão do pecado tirou. És amiga do Senhor, filho sem adição, és amiga do Senhor, na jornada da salvação. Senhor, agora e sempre. A santificação, filhos da luz, com a luz traje seguindo a Jesus, não se maculem no mal ao redor, guardem na alma o Consolador. És amiga do Senhor, filho sem ambição, és amiga do Senhor, na jornada da sal. És amiga do Senhor, és amiga do Senhor, os amiga do Senhor, agora e sempre. A santificação, noiva fiel, não tarda vinda do Cristo do céu, glorioso dia em que ele voltar, para consigo a igreja levar. És amiga do Senhor, filho sem ambição, és amiga do Senhor, da jornada da sal. És amiga do Senhor, és amiga do Senhor, os amiga do Senhor, agora e sempre. Santo Deus, queremos te agradecer porque tu nos chamas a uma vida santa. É difícil para nós só perceber isso e mais difícil ainda viver isso. Mas com teu Espírito nós podemos alcançar novos patamares, queremos dar novos voos. Que a tua palavra nos encaminhe nessa direção. Pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Estou a ler Efésios 5, 18 a 21, na nova versão internacional. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Temos este texto aqui. Eu li na Nova Versão Internacional, mas se nós fôssemos ver na maior parte das versões, aqui o versículo 18 diz: encham-se. Então, fala de não nos embriagarmos de vinho, mas com esta palavra, desculpa, encham-se do Espírito. Vamos aqui ter um pouco de revisão de aulas de português. Sim, como há bastante tempo não vamos à escola, podemos correr o risco de esquecer algumas coisas que aprendemos na escola. Então, antes de entrarmos na própria palavra de Deus, eu quero aqui uma aula rápida de português. Quando nós temos aqui essa escrita encham-se, qual é esse modo, qual é esse tempo? Isso é o imperativo passivo presente. Então, imperativo passivo presente. Quando nós falamos de imperativo, sabemos que é uma ordem. Então, aqui está na voz passiva. Lembre-se da voz ativa e lembre-se da voz passiva. Está no presente. Agora, quando vemos a escrita encham-se, e já dissemos que está no imperativo passivo presente, significa ser enchido repetidas vezes ou ser enchido diversas vezes. É este o significado na língua portuguesa. Então, termina aqui esta breve revisão do português. Vamos agora entrar no contexto bíblico, teológico do que aqui está-se a dizer. Quando nós vemos aqui não se embriaguem com vinho, o que estava a acontecer, meus irmãos, minhas irmãs, não é apenas o beber normal, é algo espiritual aqui, não é algo de curtição ou brincadeira, ou gozar, não, era espiritual. Havia um culto para vinho. Imaginem só, um culto ao Deus do vinho que era chamado Dionísio, outros chamam de Baco. Então, ao longo desse culto, como é que era o conteúdo desse culto? As pessoas bebiam de forma a atingirem vários estágios de embriaguez. Nós sabemos isso. Você pode ir à rua, mesmo agora com essas restrições todas, a gente que consegue se embriagar. Então você vai notar que as pessoas têm vários estágios. E naquele culto, as pessoas atingiam vários estágios de embriaguez, começavam a cantar, a dançar e a profetizar. Então, estou a falar de cantar, dançar e profetizar, mas tudo isso dentro da embriaguez. É normal, não se espanta a próxima vez que encontrar alguém cantando, dançando. A pessoa não tem consciência do que está a fazer, mas espiritualmente aquilo já vinha acontecendo. Estão a adorar o Deus do vinho, sem saber, alguns até hoje fazem isso sem saber. Então, profecia, começam a falar coisas e você até pode dizer, mas faz sentido. Mas ele está bêbado, sabe o que está a dizer. Cuidado, está a adorar o Baco, o Dionísio. É esta a razão desta escrita, que é o contexto que levou Paulo a fazer esta exortação. Agora, no meio disto, encontramos esta exortação: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. O que é que estava a acontecer? Vamos ver mais adiante o que é isso de libertinagem. Mas o que eu quero agora aqui é voltar ao nosso tema. O nosso tema é o que vem aqui logo a seguir. Deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito significa entreguem-se, permitam, significa envolvam-se profundamente, aceitem, sejam continuamente, como eu já disse, continuamente cheios, transbordem. É esse o sentido. É que a experiência espiritual não pode ser momentânea, não pode ser um
único tempo, um único momento, uma única ação, uma única intervenção. Continuamente nós precisamos de nos largar. Imagina você deixar-se levar pelo Espírito, deixar-se ser preenchido, deixar ser dominado, controlado, guiado. É esse o sentido que nós estamos a ter aqui. Deixem-se encher pelo Espírito. Então, é como quem diz, não limitem, não se limitem, não se proíbam, não se deixem intimidar. A nossa vida espiritual, o nosso envolvimento com Deus, o nosso envolvimento com coisas sagradas, irmãos, não pode ser limitado por nós próprios. É a sua forma de se relacionar com Deus. Não se pode, meu irmão, minha irmã, você próprio limitar-se. Às vezes temos isso, as pessoas não querem se entregar completa e totalmente a Deus. É este o sentido de encher-se, deixem-se encher. É para que totalmente no nosso coração não haja espaço para outras coisas, não haja espaço. É que não é possível alguém ao mesmo tempo ser cheio de vinho e também ser cheio de espírito. Ou está cheio de uma coisa ou está cheio de outra. Agora, quando nós falamos disso, temos que perceber como é que isso pode ser feito. Eu disse que voltaríamos à questão da libertinagem. É agora que estou a fazer isso. Nós somos exortados aqui, para nós conseguirmos ficar cheios de Espírito, somos exortados a evitar coisas que levam à libertinagem. Estou a falar de evitar a embriaguez. O que é que isso significa? Significa evitar a vida desregrada. Olhem para esse termo desregrada. É triste ver indivíduos e famílias, até igrejas, nações, países inteiros que não têm regras, não são guiados por nenhuma regra. Isso nós podemos ter dificuldades em controlar a nível muito superior, ao nível macro, mas a nível individual, você não aceita ter uma vida descuidada, uma vida sem propósito. Olha, não sabe o que vai acontecer e não quer que aconteça nada, não tem ideia. É uma vida desperdiçada. Existe um livro que fala de uma jovem na baixa da cidade de Maputo. O título do livro é Isabela. Então o livro está em inglês, mas em português o significado é A Minha Vida Desperdiçada. Olhem, este livro narra como uma grande jovem, uma linda jovem, perdeu toda a vida dela, desperdiçou, deixou de aproveitar a vida dela. Isto é derivado em parte por apetites excessivos para tudo que dá prazer. Quando falo de libertinagem, estou a falar disso mesmo. Apetite excessivo para tudo que dá prazer. É isso que nos separa, é isso que nos distancia de Deus. É por isso que nós temos essa exortação para não viver dessa forma. Agora, como é que nós podemos viver? Como é que nós devemos viver? O que é que nós devemos fazer? Ou quais são também os resultados de nos deixarmos encher pelo Espírito? Continuemos com o texto bíblico. Ele vai nos mostrar esses resultados. Quando nós nos deixamos encher pelo Espírito, vamos falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estive a ler os versículos 19 a 21. O versículo 19 a 20, o 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É assim que nós devemos viver. Não devemos viver na libertinagem, mas devemos viver louvando a Deus. Sabe, meu irmão, quem te deu vida é Deus. Você tem que ser inteiramente grato, continuamente grato a Deus. Você deve ter aproximação, intimidade com Deus. Você deve honrar a Deus. É outro resultado. Honrar a Deus significa respeitar, fazer com que o nome de Deus seja dignificado, o nome de Deus não seja blasfemado, que as pessoas não falem mal de Deus devido à sua conduta, que as pessoas não desprezem os cristãos. Quando um cristão era,
todos os outros estão comprometidos, são desconfiados, são suspeitos. Então, é uma vida de nós darmos graças a Deus. E depois, quando nós vemos finalmente o versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeição aqui não significa ser dominado, ser controlado, ser guiado pelos outros. Temos que perceber isso no sentido cristão. Não é algo difícil, não é algo de outro mundo. Quando nós falamos sujeitar-se uns aos outros, significa ninguém quer dominar o outro, ninguém quer ganhar razão sempre que está se relacionando com o outro. Há de notar que muitos conflitos no mundo, muitos conflitos entre as nações, entre os indivíduos, são causados por pessoas que queriam ser importantes, queriam dominar os outros, queriam controlar os outros, queriam dar ordens aos outros. Não. Nós, quando nos deixamos encher pelo Espírito de Deus, vamos ter um relacionamento saudável com outras pessoas. As pessoas que te rodeiam sintam o perfume do Espírito Santo, sintam um cheiro agradável, um aroma agradável. Hão de ver que esta pessoa está cheia, não está cheia de si. Nós vemos gente que está cheia de si própria, gente que o que fala é só exaltar a sua pessoa, é só achar-se importante, exibir-se como importante. Quem faz isso tem falta de alguma coisa, está cheio do nada, está cheio do vazio. Um cristão tem que estar cheio do Espírito Santo. Isto aqui é motivo para nós orarmos continuamente, é motivo para nós continuamente buscarmos a Deus. Porque aqui, quando falamos de deixem-se encher, não é uma coisa de um dia, como eu já disse, não é uma coisa para um momento. Busquemos de forma contínua, constante, eu até diria diariamente, nas nossas orações. Encha-me, Deus, do teu Espírito. Encha-me do teu poder. Deus, não permita que fique na minha vida um espaço vazio que pode ser aproveitado por demônios, pelo diabo. Deus, não me deixe eu estar à mercê de forças espirituais. Você vai sentir a diferença, vai sentir uma grande bênção. Você vai estar alegre consigo mesmo e vai estar alegre com os outros. Significa estar de bem com Deus, de bem com os outros, estar de bem com a vida. Quando nós falamos de vida cristã, estamos a falar disso. É uma pessoa que não tem nada a temer, está de consciência tranquila, não tem nada a esconder. Eu quero que nós agora tenhamos uma oração nesse sentido, oração por esta palavra. Mas antes disso, oração, como nós ouvimos aqui, cânticos, salmos, uma oração também. Isso de cânticos, salmos significa que também as orações podem ser faladas, podem ser cantadas. Pode ser cantada como está sendo feito aqui no hino número 222 do Louvor e Adoração. O título é sugestivo, simplesmente o título é Enche-me. Que lindo, que agradável. Então, que seja esta a nossa oração neste momento, antes de encerrarmos o nosso estudo. Depois teremos mesmo a oração final. Mary.
Poderoso Deus, queremos te agradecer porque a tua graça do mal nos libertou. Queremos, Deus, então, não nos macularmos no mal ao redor, mas guardar na alma o Consolador. Diariamente, nós pedimos que o Senhor nos ajude para que te busquemos em espírito e em verdade, de forma a estarmos cheios desse teu espírito, que as nossas vidas te dignifiquem, te louvem, que o mundo veja isso, que o mundo exalte o teu poder. Tome conta de cada pessoa que está a escutar esta oração, para que se deixe encher pelo Espírito. Deixamos, Pai, as coisas do mal e apegamos as coisas do bem. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.